Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, é a presença da justiça. Falando em justiça, hoje dedicamos o programa ao jovem advogado Robson Lima Reis, operador do direito com qualificação inquestionável, competente, um dos maiores profissionais da área jurídica da advocacia do interior da Bahia. É eficiente nos processos em que atua no Fórum de Justiça de Livramento de Nossa Senhora. 3 dedos de prosas todos os dias, de domingo a domingo, incluindo feriados. Se gostarem, dê o joinha de gostei e faça o triplo C, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Quando era o candidato para a presidência da Câmara dos Deputados, o Zé Brilhantina, Hugo Mota, e para o Senado, Davi Alcolumbre, o Batoré, o primeiro dono de uma capivara maior que o seu estado da Paraíba, filho de uma família também com ficha recheada em escândalos, pai, mãe, avô paterno, avó materna, um horror, lega. O segundo, Alcolumbre, com folha corrida maior que a distância entre o céu e a terra. Aí, uma enorme curiosidade tomou conta de mim. Porque tanto a Câmara como o Senado só escolhe para seus presidentes somente deputado e senador com ficha corrida capivara? Aí lembrei do STF, que não interfere nesse processo, claro, exceto se um possível candidato possua ficha limpa, de hombridade moral e de caráter. Se este for o candidato, ele não. Aí lembrei também que entre os 594 parlamentares, 513 deputados mais 81 senadores, só escolhe para disputarem as 2 casas, alta e baixa, exatamente os fichas sujas e folhas corridas com extensa capivara. Por que será? É impressão minha? Vamos à pauta. É absolutamente escandaloso, para não dizer grotesco, que um projeto de lei, cuja iniciativa e tramitação deveriam, conforme manda a Constituição Federal, ser prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional, o projeto tenha que ser negociado com o Supremo Tribunal Federal. Negociado! Como se o Poder Judiciário fosse agora uma espécie de oráculo político, um cessor prévio da atividade legislativa, ou pior, né? Um verdadeiro governante do país. O que se noticia e que em qualquer democracia causaria indignação nacional é que uma das casas, a Câmara dos Deputados, numa demonstração humilhante de subserviência, articula um projeto de lei sobre liberdade e penas criminais, não apenas sob as bênçãos, mas a chancela expressa do STF, como se precisasse pedir licença para legislar. Trata-se de uma rendição vergonhosa, um atentado escancarado contra o princípio da separação dos poderes e contra a autonomia do parlamento. A Constituição, esse texto que os ministros parecem manejar como massa de modelar conforme seus caprichos e interesses, tem sido frequentemente rasgada. E o pior, rasgada a 4 mãos, com o Congresso abaixando a cabeça como vassalo. Bom, há quem ainda resta alguma fibra cívica e respeito pelos fundamentos republicanos. Essa cena deveria causar asco, porque ela se revela sem disfarces que a democracia brasileira foi sequestrada. Os representantes eleitos agora precisam ajoelhar-se diante
de togados vitalícios para poder cumprir com suas funções constitucionais. Trata-se ainda de um escárnio histórico. Um Supremo Tribunal que deveria ser o guardião da Constituição transforma-se no seu maior violador. E um Senado que deveria ser o fiscal da atuação dos ministros prefere se converter em súdito e obediente. A elite política e jurídica do Brasil já nem se preocupa em ocultar. O que temos hoje é um teatro em que a legalidade é encenada para um público inerte, enquanto nos bastidores se opera a verdadeira destruição silenciosa da República Brasileira. Em suma, o que está em curso não é apenas a inversão de poderes, é o colapso institucional, é a instalação definitiva do governo dos juízes, sem voto, sem controle, sem limites. Vamos agora à prosa de número 2. E na Bahia, as eleições para 2026 continuam em pé de guerra, mas por mais incrível que pareça, entre companheiros, aliados, simpatizantes e adesistas. E mais uma vez envolve o galego, ex-governador Jacques Wagner, que futuca aqui, futuca acolá, inquietando o ambiente governista ou de situação. A decisão do senador Jacques Wagner de se envolver diretamente na eleição para a presidência estadual do seu partido PT, ao lançar a candidatura de Tássio Brito, membro do MST e da corrente esquerda popular socialista, intensificou a tensão interna no partido, longe de promover a pacificação desejada. As reações mais duras partiram do Construindo o Novo Brasil, CNB, corrente majoritária do PT da Bahia e no cenário nacional, e da Resistência Socialista. Integrantes dessas duas alas não esconderam e não escondem o descontentamento com o que classifico como mais uma ingerência do senador na sucessão do partido. A insatisfação foi agravada porque, momentos antes do anúncio de Wagner, feito durante um almoço do MST em homenagem ao candidato à presidência nacional do PT, Edinho Silva, a CNB havia decidido, em reunião na Assembleia Legislativa da Bahia, lançar um nome próprio para a sucessão de Éder Valadares, atual presidente estadual do partido. A decisão contrariou Éder, que tentou impedir a aprovação da resolução, mas sem sucesso, abandonando a reunião antes do fim em total chateação. Internamente, lideranças importantes da CNB, como o deputado estadual Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia, demonstraram descontentamento com a atitude de Wagner. Rosenberg, defensor da apresentação de uma candidatura da CNB até 8 de julho, que é a data, chegou a procurar o senador para manifestar seu desagrado, considerando precipitada a iniciativa de lançar um nome sem consenso entre as correntes. Na Resistência Socialista, que já lançou o vereador de Itabuna, Manuel Porfírio, como candidato para a presidência estadual, a intervenção de Wagner também foi duramente criticada. O dirigente da Resistência chegou a sugerir que Porfírio fizesse um pronunciamento público rechaçando o que consideram mais uma tentativa de Wagner de impor um nome à direção partidária da Bahia, como ocorreu há 6 anos, quando Éder, então assessor do senador, foi lançado sob pretexto de renovação interna. O modo como Jacques Wagner anunciou a candidatura de Tássio durante o almoço com o MST foi visto como uma manobra rasteira por parte de alguns petistas. Segundo relatos, o senador teria aparecido de surpresa no evento
para garantir o apoio imediato da esquerda popular socialista. Contudo, a presença constante do deputado federal Valmir Assunção, liderança do MST na Bahia, que compareceu ao lado de Wagner neste evento, sugere que a articulação havia sido previamente combinada. E pela reação deles, parece que o Jacques Wagner foi um intruso, né? Que não havia sido convidado. Se ele chegou de surpresa, não fora convidado. Adversários de Tasso acusa Wagner de, junto com Éder, ter manipulado a agenda de Edinho Silva em Salvador. A dupla teria trabalhado para excluir o presidente nacional do PT, senador Humberto Costa, e o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, desta reunião em que Edinho seria apresentado ao governador Jerônimo Rodrigues. A interpretação é de que o objetivo seria criar a narrativa em Brasília de que Wagner foi o principal responsável pelo apoio de Jerônimo ao candidato de Lula para a presidência nacional do partido. A briga interna parece que vai continuar. E até as eleições de 2026, o bicho parece que vai continuar pegando. Agora, a prosa de número 3, a última. Uma boa notícia. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje, terça-feira, projeto de lei 1558 de 2022, que propõe benefícios a cidadãos adimplentes que tenham quitado ao menos 75% de suas dívidas. A proposta prevê que esses consumidores possam receber descontos, bônus ou vantagens financeiras como forma de reconhecimento por manterem seus compromissos em dia. O objetivo é criar estímulos positivos para quem honra suas obrigações, em contraste com os incentivos geralmente oferecidos apenas a inadimplentes. O projeto altera dispositivos da Lei 12.414/2011, permitindo que operadores financeiros acessem o histórico de crédito sem necessidade de autorização adicional, desde que para programas públicos. Além disso, os dados poderão ser usados não apenas para análise de risco, mas também como base para a concessão de benefícios. A regulamentação ficará a cargo do Conselho Monetário Nacional, que definirá os critérios para a aplicação da medida. O projeto de lei é de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amapá. A proposta busca corrigir uma distorção. Enquanto inadimplentes recebem constantes ofertas de renegociação, os adimplentes são ignorados. Se aprovado, o projeto seguirá para a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, onde será apreciado em decisão terminativa. Se gostaram da live, dê um ok de positivo, né? Curtam, comentem e compartilhem. E não se esqueçam, se inscrevam. Até a próxima.